Eu quero lembrar que a nossa história, a história do povo de Deus, é escrita também com lágrimas. Estas lágrimas que escrevem a nossa história são contadas por Deus, dizem as Escrituras. Deus colhe as nossas lágrimas nos odres dele, porque Deus coleciona tudo o que é importante e Deus se importa conosco. Eu quero lembrar de um salmo, o Salmo 126. O Salmo 126 nos fala de semear com lágrimas. É um texto muito oportuno em qualquer época, especialmente nesses tempos de assombro, de medo, de confusão mental, de ansiedade, de inquietação. Você já reparou que às vezes o nosso coração ele está dividido entre a esperança que temos de que alguma coisa boa vai acontecer e a própria razão, que diz que não tem nada acontecendo. É estranho, né? Você já deve ter ouvido uma música que fala assim: tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. É bem melhor que eu nem tivera este coração, diz a letra da música, né? Mas é a realidade mesmo. Nós somos pessoas divididas por dentro, rachadas na alma. Nós temos ouvido a palavra de Deus, nós temos nos alimentado das Escrituras, nós temos fortalecido nossas almas. Como diz Shakespeare, né? A esperança é a riqueza dos pobres. E a palavra de Deus tem nos enriquecido. Mas chega um momento que só de esperança não dá para viver. Chega um momento que a esperança que se adia faz adoecer o coração, como diz Provérbios 13, versículo 12. Meu amigo, o que fazer quando nós não sabemos mais o que fazer? O que fazer quando a nossa esperança não se realiza? O que fazer quando o nosso coração está em conflito com o nosso entendimento? Eu sei que Deus pode mudar essa história, mas eu não estou vendo nada mudando. E isso gera um calafrio, né? Um pavor. Esta é a história da Bíblia, é a história do povo de Deus. Gente que estava também passando por esses conflitos de alma e que gera profunda ansiedade. O Salmo 126, se você observar comigo, é mais ou menos esta história de um coração dividido entre a esperança e a razão. O meu coração não entende, né? Ou a minha mente não compreende o compasso do meu coração. Preste atenção, porque o texto diz que é consolo para os que choram. Só a leitura do texto já é algo que nos enternece e nos eleva. É um cântico do peregrino, daquele que caminha, que atravessa os vales da sombra da morte até desembocar nas mesas dos banquetes que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como diz Paulo, né? Todas as coisas Deus faz cooperar para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. É disso que eu estou falando. Depois deste vale sombrio, há sempre uma mesa do banquete, porque Deus é que escreve a história. Eu sei, você e eu temos medo, trememos, mas quem escreve a nossa história não treme. Ele é onipotente. Deus está no controle de tudo. Veja só, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, é um salmo profundamente psicológico. Você pode fazer uma análise psicológica profunda deste salmo, porque nem parece a mesma pessoa que começa
do que a que termina o Salmo. Preste atenção nos detalhes. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Verdade. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Você conseguiu notar na leitura a diferença de humor, a diferença de sentimento no Salmo? Até na metade ele está jubiloso, ele está magnificando a Deus, ele está exuberante de alegria, mas do meio para frente ele está quase que gemendo de dor. Parece que a vida real é assim mesmo, né? Tem dia que a gente acorda bem, até meio-dia está tudo colorido e depois vai ficando acinzentado, né? Um dia. Não precisa uma semana. Parece que a reviravolta da vida é num dia. E tem hora que isso acontece na mesma hora. Que você está num sentimento bom e depois você não sabe de onde vem a flecha da angústia que crava seu peito e uma hora depois. Não, eu não vou nem falar uma hora, não. Às vezes no mesmo fôlego. Você dá um suspiro de alento e de repente você se pega inquieto, desalentado. É mistério. A vida é assim mesmo. E o que está acontecendo nos revela os motivos, né? Até a metade ele está rindo. A gente brinca dizendo que o sorriso vai de um canto na orelha até o outro canto. Por quê? Lembrando a você e a mim o contexto do Salmo, porque isso é preponderante para compreendê-lo. A igreja, Sião, o povo de Deus, estava já há 70 anos cativo na Babilônia, ali subjugada pelo Império Babilônico. Deus, poderosamente, depois de disciplinar este povo por 70 anos, Deus então levanta um persa, um homem, Ciro, e Ciro é o filho ou o braço que Deus vai usar para libertar o povo hebreu ali da Babilônia, e este povo volta para Jerusalém jubiloso, celebrante. Eles saíram do cativeiro, estão felizes demais. E aí ele está contando a história, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Foi bom demais ver a Babilônia caindo, foi bom demais ver os exércitos de Ciro entrando e libertando o povo, foi bom demais ver a nossa turma voltando para Jerusalém, a casa dos nossos avós, a terra de nossos pais. Estávamos com saudade do templo, e nós ficamos como quem sonha, parecia que não era nem verdade de tão bom que era. Ele está contando essa história. E aí ele fala, então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua jubilava. Você já deve ter observado o júbilo na cultura oriental, naqueles filmes árabes, né? Eles balançam a língua no céu da boca, faz um som característico, e isso, vários ao mesmo tempo, né? É um negócio assim impressionante, mostrando a alegria geral por uma façanha especial em determinado povo ou em determinada vida.
E aí ele está dizendo, ele está reconhecendo, foi grande o que o Senhor Deus fez por nós. Foi grande, e todas as nações estão falando isto. Grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estamos alegres. Meu amado, se você for contar a sua história, hein? Diga para nós das coisas boas que Deus já fez na sua vida, de tantas bênçãos derramadas. Contaríamos e contaríamos e jamais chegaríamos ao fim. Pensar que Deus nos libertou de um cativeiro mais cruel do que o babilônico. Nos libertou deste mundo, desta grande Babilônia, como diz em Apocalipse, né? Nos libertou de um imperador, um regente mais forte do que Nabucodonosor. Deus nos tirou das garras de Satanás, né? E Deus nos libertou de uma escravidão mais intensa do que fora a babilônica. Ele nos livra da escravidão do pecado para a vida. E quando você vai vendo, observando a magnífica bondade de Deus em construir das cinzas de nossas antigas tragédias novas e esplêndidas edificações, como Deus vai pegando homens, mulheres, crianças, anciãos, pessoas que não eram, mulheres que tinham uma vida duvidosa, agora se tornam mulheres referenciais, homens que não eram pais de família exemplares, agora são liderança de moral, aquelas pessoas que estavam envolvidas no mundo das drogas, agora são tiradas para ajudar a libertar outras do mundo das drogas, pessoas que gastavam seus dinheiros nos vícios, na promiscuidade, agora são pessoas que prosperam porque sabem administrar os seus recursos para a glória de Deus. Nós poderemos passar aqui, irmãos, um tempo maravilhoso falando de tantas bênçãos que Deus tem feito na sua casa, na minha família, tantas graças, tantas dádivas, contaríamos e contaríamos e jamais chegaríamos ao fim. Isso nos enche de esperança, porque lembra a você e a mim que nós temos um Deus que interage conosco, um Deus que entra na nossa história, um Deus que sabe do que precisamos, um Deus que cuida de você e de mim, um Deus que escreve a sua vida com amor, com compaixão, um Deus que purifica as nossas almas de nossos pecados, que lava o nosso coração, nos faz dormir em paz. E você vai vendo como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, mas de repente você lembra que há um problema emergente, alguma coisa que você não conseguiu resolver. E você começa a esperar uma resposta. Deus já fez essas maravilhas na minha vida, então eu vou esperar e Ele vai fazer de novo. E aí você começa a ter uma expectativa profunda de que aquela pessoa que você amava vai se tornar uma pessoa melhor, aquele filho que está fora da igreja vai voltar para a igreja, aquela esposa que ainda não comunga da sua fé vai entregar a vida para Cristo, aquele pai, aquela mãe que você deseja que se batizassem e se tornassem membros da igreja, e de repente essas esperanças todas vão ficando demoradas demais e não se realizam. E aí é o que diz o escritor de Provérbios, né? A esperança que demora faz adoecer o coração. E é verdade, meu Deus do céu, como dói, como é cansativo esperar, né? E aí o que está acontecendo nesse texto é que eles estão maravilhados com a libertação, com a quantidade de bênçãos, com o poder de Deus, mas quando eles chegam em Jerusalém, eles defrontam os muros destruídos, porque 70 anos antes, quando os exércitos de Nabucodonosor invadiram Jerusalém, derribaram os muros. Quando eles vão ao templo, o templo não é mais bonito e magnífico como era antes, com as suas com seus adornos de ouro. Não, o templo está
queimado, as portas caídas, se tornou um estábulo. Os cavalos, os burros, os animais silvestres entravam ali e saíam. O templo virou um negócio que nem de longe lembrava a sua glória. E aí eles ficam perturbados, porque quando o povo hebreu é liberto da Babilônia, não é todos os judeus que quiseram voltar, porque uma parte significativa dos judeus amaram mais a Babilônia do que o desejo de voltar para Jerusalém e permaneceram na Babilônia. E olha como eles estão agora, felizes por serem libertos, né? Felizes por voltarem para casa, felizes por verem a intervenção poderosa de Deus na vida deles, a esperança realizada, né? Mas agora eles estão diante da razão, estão diante da realidade, estão diante de alguma coisa objetiva, material, que confronta com o que a alma deles estava vibrando. Eles estão vendo ruína. O coração está em festa, mas meu olho está vendo tristeza. O meu coração pula de alegria por tantas bênçãos, mas a minha perna está tremendo de tantas dificuldades que estão para serem combatidas. A minha alma vibra de emoção ao ver tudo que Deus fez para nós, mas quando eu olho para frente, a minha alma quer fugir de mim, porque estarrecedor o desafio que está diante da minha vida. É isso que está acontecendo. Eles têm pouca gente para construir os muros, pouca gente para construir o templo. Aquele povo, então, que volta para Jerusalém, eles estão mais preocupados em reconstruir as suas lavouras, suas vinhas, reconstruir as suas casas, apaneiladas, como diz o escritor, o profeta Ageu, né? Deus manda uma ordem para eles, dizendo que eles estão mais preocupados com as coisas pessoais, particulares, do que com a casa de Deus, e repreende aquele povo, e eles então tomam um intento e constroem ali o templo, né? Sobre a égide de Zorobabel. Olha só, queridos, eles estão inquietos diante da realidade. A razão digladia com a esperança. Você não duram mais do que alguns minutos, né? É o tempo de enxugarmos as lágrimas com um lenço, levantarmos dos bancos da igreja para a vida voltar à triste realidade. Tem hora que ouvimos palavras tão poderosas da parte de Deus e aquilo nos engrandece, mas quando pisamos o primeiro degrau para sairmos da igreja, já nos sentimos tão diminuídos diante de uma realidade. Opa! Eu não estou falando que a esperança confronta com a razão. Eu estou na esperança de terminar essa palavra tão importante, mas a razão pulou na minha frente aqui dizendo: o sinal tá fraco. Às vezes a vida é assim mesmo, né? A gente tem tanto rompante na alma, mas parece que o sinal tá fraco e a gente não consegue se conectar nem com o Papai do Céu que está do nosso lado. Mas veja só, eu queria concluir com você e eu queria te mostrar alguma coisa no texto que é a reviravolta de tudo isso. Porque ele está alegre quando agora ele entra na metade final do texto, ele está abatido, ele está falando de riso, e agora ele fala assim: restaura, Senhor. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Ele não disse: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, como agora? Restaura, Senhor, a nossa sorte. É o mesmo salmo. É a mesma vida, é o mesmo coração, é o mesmo ser humano. É você e eu, não mudou nada. De Caim e Abel até agora, nós somos os mesmos. O homem, ele evolui ao ponto de pegar um foguete e chegar na lua, mas ele não evolui ao ponto de atravessar a rua e pedir perdão ao irmão dele. O mesmo Caim que matou Abel é o João que matou o seu Manel semana passada em alguma viela desse mundo. O ser humano não evolui, só Deus pode mudá-lo.
E, portanto, este salmo é atual como esta batida do seu coração aí, que você pode sentir no seu peito. Está contando a história de um homem que está inquieto, porque Deus fez, mas ele precisa mais. Ele não morreu ainda, ele está vivo. Ele precisa continuar recebendo bênçãos particulares, bênçãos apropriadas. E aí ele fala algo que enternece o meu coração, que me faz os meus olhos se encherem de lágrimas. Ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. A sazonalidade do Neguebe, o deserto, né? Você olhava, só deserto, só ermo, esterilidade. E Deus então derramava uma chuva longe, nas cabeceiras daquelas montanhas próximas ali, e aquela chuva longe de repente fazia um rio que crescia e ia aumentando a se tornar um grande rio, cruzando o deserto. De repente você estava ali, parado numa sequidão, e um rio cruzava à sua frente no deserto, arrastando vida. Por onde esse rio passava, florescia uma história diferente. E o que ele está dizendo é: Senhor, faça chover em algum lugar que me alcance aqui. Faça as brisas da tua bondade soprarem na minha direção. E aí ele usa uma expressão que é das mais lindas que já vi na Bíblia. Os que semeiam com lágrimas, Senhor, com júbilo ceifarão. O beduíno, né? Você e eu, quando temos uma necessidade, pela bondade de Deus, a gente vai ao supermercado mais próximo e vai lá e compra o que é urgente e necessário. Mas você sabe que o campesino, o rural, o homem do campo, naquele período, há 3.000 anos, ele não tinha um supermercado ao lado. O que ele tinha era um lugar onde ele guardava a semente, e ele tinha que ir naquele lugar, naquele ambiente de proteção da semente que ele usava para comer. Então ele pegava um saco daqueles muitos sacos que estavam na tulha e levava este saco de sementes, que era a própria comida deles. Eles então estavam diante de um dilema. Se eu não semear, eu vou ter comida por mais um mês. Mas se eu semear, eu posso ter comida para o próximo ano. Mas se não nascer, os meus filhos vão passar necessidade. Se não chover, nós vamos passar um mês de fome ou mais. Então eles tiravam da boca da família os grãos para semear na terra. A terra que abraçava aqueles grãos era uma terra inclemente tantas vezes, né? O campesino sabe quanto que ele depende da, da sazonalidade, né? Do tempo funcionando perfeitamente para que ele consiga virar o ano. Aí você pensa, você é um pai de família, você vai lá na despensa, na tulha, pega o grão, vamos pensar o milho, e você então já sucou a terra, já fez as covas, e agora você está colocando aquele milho na terra. Você é um beduíno, e cobrindo aquele grão com a terra, olhando para o céu e esperando a chuva. E você sabe, se não brotar, nós vamos passar fome. Neste momento, queridos, há dois grupos de pessoas: aquelas que comem tudo o que possuem, que vivem só o agora, que só conseguem ver o hoje. Mas existem aquelas pessoas que resolveram semear a semente da fé. Gente que semeia com lágrima, porque ele falava com Deus exatamente assim: Senhor,
Esse grão eu tirei da despensa de casa, da boca de meu filho e da minha família. Eu estou plantando aqui na terra, Senhor. Eu preciso muito que brote, porque disso depende a minha subsistência. Você pode imaginar aquela mão cheia de calos, aquele rosto queimado pelo sol, aquele lavrador rústico fazendo essa oração, pedindo: Senhor, não nos desampare. Toda semeadura é uma semeadura de fé, meus irmãos. Quando a esperança digladia com a razão, a fé é o árbitro em nosso coração. É a fé que nos faz ir além. A fé não é inimiga da razão e nem a fé é inimiga da esperança. A fé é amiga do homem de Deus, que faz com que ele consiga esperar ainda mais e faz com que ele olhe para aquilo que está estabelecido e a razão está consolidando para ele que as mudanças são improváveis, mas ele, num ato de fé, ele confia que Deus pode fazer. Eu quero ilustrar essa história. Eu conheci esse homem, o Antônio. Um salve lá para o Antônio de Brumadinho. Eu era seminarista lá. Seu Antônio já era um homem dos seus 50 anos. Seu Antônio tinha uma válvula no coração. Seu Antônio é um homem diabético. E ele precisava fazer uma cirurgia. E quem tem válvula no coração sabe que precisa tomar um remédio para deixar o sangue mais ralo, para o bom funcionamento desta válvula artificial. E ele precisava trocar a válvula. E aí ele me contando que o médico disse que o índice de mortalidade era 90%. Que notícia, hein? O médico te falando que 9 entre 10 no quadro dele não voltam. Aí eu perguntei: e o que o senhor fez, senhor Antônio? Ele falou assim: eu fui para o meu quintal, eu vi o quintal dele, e eu arei o meu quintal um dia antes da cirurgia, e eu plantei milho. Mas, seu Antônio, o senhor ia fazer uma cirurgia que mata 9 entre 10, no caso do senhor, com os agravamentos de saúde que o senhor tinha, o senhor foi plantar milho. Ele falou assim: cada grão que eu plantava, eu acreditava que ia comer aquele milho, pastor. Eu não era pastor, eu chamava de chai, seminarista, né? Chai. Cada grãozinho que eu plantava, eu acreditava que eu ia comer. E ele olhou para mim e falou assim: e eu comi a papa daquele milho. O homem estava se preparando para fazer uma cirurgia que poderia tirar a vida dele. A razão dizia para ele assim: olha, é hora de despedida. Está chegando ao fim. A esperança dele já estava fazendo adoecer o coração dele, porque as notícias não combinavam com a expectativa que ele gostaria. E de repente este homem saca da alma o dom de Deus, que é a fé, e vai plantar milho, vai semear com lágrimas. Meu amado irmão, quem sai semeando enquanto vai semeando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo colhendo os feixes. Ah, queridos, eu não posso produzir isso no seu coração, isso não tem homem que tenha este poder, mas eu quero que você se lembre que a fé pode fazer mudanças poderosas em qualquer quadro que esteja estabelecido na sua vida. A fé pode fazer você colher no deserto. A fé pode fazer você colher no improvável. A fé é um dom de Deus, é certeza de coisas que se esperam.
A fé é um dom de Deus, é convicção de coisas que você não pode ver. Mas Deus, através da fé, Ele é agradado. Quando nós acreditamos, quando nós nos aproximamos dele com fé, acreditando que ele pode mudar o nosso casamento, pode mudar a nossa saúde, pode mudar o quadro de nosso país, pode mudar a situação de meu filho, da minha filha, do meu irmão. Quando eu não coloco para Deus um limite de ação para Ele e digo que eu creio que Ele pode fazer tudo, e eu passo a agir dentro desta perspectiva, eu experimento colheitas abundantes em tantos momentos. E eu sei que você entende do que eu estou dizendo. Porque não é a primeira vez que a fé foi acionada na sua vida e enxugou as suas lágrimas e fez você colher com júbilo. Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. O que fazer? Fé. A fé, meu irmão, pode reescrever a história. E olha o que acontece. Pela fé, Deus então permite que aquele povo soergue o templo e restaura o culto em Israel. Pela fé, quantos homens subjugaram seus tempos? Pela fé, gigantes caíram diante de pequeninos. Pela fé, pequenos exércitos suplantaram grandes exércitos. Pela fé, Abraão acreditou na promessa. Pela fé, pela fé, pela fé, nós estamos aqui falando que não há impossíveis para Deus. E que Deus se agrada e presenteia aqueles que se aproximam dele com fé. Ficamos como quem sonha. E a nossa boca se enche de riso. Porque Deus tem feito isto. Saiba que nós somos o povo mais feliz da face da terra. Porque nós conseguimos enxergar onde ninguém está vendo e colher onde não existe. E ainda voltar ao Senhor e dedicar parte disto como adoração a Ele, como oferta, como louvor. O que está acontecendo com você hoje, irmão? O que se passa? Passa para Deus. Senhor, não consigo mais esperar, minha cabeça não compreende, mas há alguma coisa dentro de mim que diz que eu vou colher com júbilo. Porque nenhum de teus planos podem ser frustrados. Deus te abençoe.